Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, lhe peço e lhe imploro, não se esqueça disso. Gente, estamos no nosso X da atualidade. Esse programa que tem um grande prazer de ser recebido por vocês todas as quartas-feiras, né, galera? É uma grande satisfação estar aqui em mais uma temporada nossa, voltando aí com ritmo total para fecharmos o ano com chave de ouro e tendo a certeza da sua aprovação e que você está levando informação de qualidade para a sua casa. Gente, hoje estamos aqui para falarmos de um assunto interessantíssimo que com certeza deixou todo mundo desesperado com essa nova informação. A formação, a criação, né, de um novo bloco econômico juntando a União Europeia e o Japão. Esse bloco que vai se chamar, aqui no Brasil, né, EPA, Acordo de Parceria Econômica. Gente, um bloco econômico formado entre a União Europeia, os 28 países da União Europeia e o Japão. Que bloco é esse? O que ele diz? Por que esse bloco surge? São algumas das informações que pretendemos passar para vocês. Em primeiro lugar, galera, a gente precisa entender que o Japão ele vem desesperado para assinar esse acordo que foi assinado agora no dia 17 de julho de 2018, porque o Japão não teve, né, a realização da entrada, da formação, da criação do TPP, o Acordo do Transpacífico aí, que foi uma ideia, né, que foi levada à tona pelo pelo ex-presidente americano, né, o Barack Obama, onde nós iríamos ter um grande bloco, o maior bloco da Terra, com os Estados Unidos, o Japão e os países do Pacífico, com exceção, obviamente, da China. Um grande acordo, né, queria ali juntar o NAFTA, ou seja, o Canadá, os Estados Unidos, o México, os países como Chile, Peru, Austrália, a maioria dos países, né, dos tigres asiáticos, estava tudo certo para o Transpacífico entrar em funcionamento quando o presidente, o atual, né, presidente estadunidense, o Donald Trump, vai dizer que ele não concorda com o bloco e o acordo vai ser cancelado. A partir daí, realmente, o Japão ficou desesperado para assinar o EPA. Antes de falarmos sobre o EPA, galera, eu trouxe aqui para vocês, eu sei que já é um assunto bastante batido, já até falamos sobre esse assunto aqui no Projeto X, no nosso X da atualidade, dá uma olhada aí na nossa playlist, mas nós temos que falar sobre a guerra comercial que está sendo travada entre os Estados Unidos, que vem numa proposta bastante anti-globalização, né, com a figura marcante do presidente atual, o Donald Trump. O que está acontecendo, gente? Os Estados Unidos anunciou, né, tarifas sobre importação de vários países, onde o principal país afetado, sem sombra de dúvidas, foi a maravilhosa China. A alegação é que os Estados Unidos ele pretende realizar uma proteção à propriedade intelectual. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vêm alegando que eles estão tendo um déficit na sua balança comercial, porque eles estão importando muito da China e vendendo muito pouco para a China. Então você tem aí, né, um grande entrave entre esses dois países. Os produtos atingidos diretamente, os produtos médicos, tecnologia industrial e transporte, né? E aí você tem, obviamente, uma retaliação direta da China sobre os Estados Unidos, envolvendo aqui, né, produtos médicos, tecnologia industrial e transporte. Ou seja, basicamente, o que você está, né, super tarifando do meu produto, eu vou super tarifar no seu produto. Os outros países aí, né, que vão entrar com uma taxação sobre o aço e o alumínio vão ser a União Europeia,
onde há, né, uma alegação americana sobre proteção da indústria nacional, né, abertamente um protecionismo. Os setores mais atingidos, a siderúrgica, as siderurgias e o setor automobilístico. Obviamente, a União Europeia fez uma retaliação aos Estados Unidos sobre produtos como tecidos, bebidas, motocicletas e suco de laranja. Lembrando que a população americana é basicamente movida a suco de laranja, né? Eles ficarem sem isso ou com produtos mais caros realmente gera um grande impacto sobre a qualidade de vida e os hábitos alimentares do povo estadunidense. O outro bloco que sofre esse mesmo processo é o NAFTA, onde a alegação você vai ter também sobre proteção da indústria nacional, os setores mais atingidos, a siderurgia e a parte dos automotivos, e a retaliação que você vai ter do México e do Canadá sobre os Estados Unidos são sobre os produtos de aços planos, que são basicamente as chapas, né, de aço, os alimentos do México, o alumínio do Canadá, que é daquele ferro extraído ali da área dos Grandes Lagos, alumínio de altíssima qualidade, as bebidas do Canadá e produtos higiênicos do Canadá. O que é bem legal você pensar? Em primeiro lugar, gente, o governo Donald Trump, ele vem estabelecendo uma lógica de protecionismo muito acirrada, que representa uma política anti-globalização. Gente, obviamente você tem hoje, né, uma globalização muito mais consolidada, o mundo todo, na verdade, dentro dessa lógica de globalização, um capitalismo que tende a cada vez mais incentivar a junção entre os países e principalmente o livre comércio, e aí os países eles se sentem no direito de retaliar a maior economia da Terra, que são os Estados Unidos. Bem, a partir, né, dessa grande guerra comercial que o Donald Trump vem travando com algumas partes da Terra, você vai ter aqui a formação do bloco, né? Na verdade, essa proposta ela não é nova, ela é de 2017, mas ela vem aí correndo muito bem e a ideia é que ele já entre em funcionamento a partir do ano de 2019 com o EPA. Eu trouxe para vocês alguns dados sobre esse bloco que é importante nós pensarmos, né? Você tem ali, galera, a junção dos 28 países da União Europeia com o Japão, você tem uma média de 600 milhões de pessoas. Não é um dado vazio, galera. A gente está falando de 600 milhões de pessoas, que é um número de pessoas considerável, mas com um grande poder de consumo. Perceba, mercado consumidor não é só quantidade, e sim capacidade de compra. Então aqui nós estamos falando de pessoas que têm uma grande capacidade de compra. Em termos de PIB mundial, galera, a gente está falando basicamente de 1/3 do PIB mundial, ou seja, são economias muito fortes. A União Europeia ela representa, na verdade, o maior PIB do planeta. Então nós estamos falando de uma junção muito forte e de um grande controle sobre esse capital. O volume de comércio chega aí a cerca de 100 bilhões de reais, galera, de dólares, desculpa. Na verdade, esse valor está em euro, ele fica ali numa faixa de 85, né, bilhões. E em dólares você tem cerca de 100 bilhões de dólares de comércio entre esses dois carinhas. E uma média de 600 mil empregos. Gente, isso é inicialmente, ou seja, a formação desse bloco tende a acelerar as duas economias e incentivar geração de empregos, onde esses 28 países da União Europeia, eles tendem, na verdade, né, a reforçar esse bloco que vem aí passando, né, por uma proposta de fragilização, que é o Brexit, ou seja, a possível saída do Reino Unido. Reino Unido, galera, lê-se, tá? Irlanda do Norte, país de Gales, Escócia e Inglaterra. Então isso representa basicamente o Reino Unido, tá? Aqui onde você tem hoje aberto aí, né, esse processo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Possivelmente a formação desse EPA
poderia fazer com que o Reino Unido ele mudasse de ideia e ficasse, né, na União Europeia até para ter algumas vantagens. Ao mesmo tempo, galera, que você precisa pensar que esse bloco ele é um reforço ao livre comércio mundial, ou seja, a União Europeia e o Japão estão mandando um recado para o mundo todo que o mundo ele não pode se fechar. Porque é muito importante você pensar, galera, que quando os Estados Unidos ele estabelece um forte protecionismo, ele, né, quer que o seu mercado ele passe a ser interno, ele reduz drasticamente a circulação de dólares em vários cantos da Terra, como no Brasil. E isso gera, galera, uma onda inflacionária absurda. A gente nota aí uma forte desvalorização do real, né, frente ao dólar e, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade para a gente de ter acesso a esses produtos. Ao mesmo tempo, você precisa pensar que quando você tem a formação de um bloco entre a União Europeia e o Japão, obviamente você também vai ter uma redução de produtos a nível mundial, gerando também uma inflação aqui no Brasil, ou seja, alguns produtos poderão ficar mais caros. As propostas básicas desse grupo, né, em primeiro lugar, eliminação de até 99% das tarifas. Gente, a primeira fase, né, de um bloco representa uma zona de livre comércio, onde você tende a reduzir ou zerar, eliminar as tarifas alfandegárias entre os dois países. A proposta aqui é que, numa média de 3 a 4 anos, eles tenham basicamente as tarifas sobre todos os produtos eliminadas. Ou seja, isso iria incentivar muito mais as produções, né, das indústrias e incentivar o consumo, enfim, os povos, tanto da Europa como do Japão. Impulsionar as exportações agrícolas da União Europeia, galera, a União Europeia, de queijos, de vinhos e carnes de porcos. Carne de porco. É muito importante você pensar que o Japão ele tem um território extremamente restrito, o que dificulta muito que ele tenha algum tipo de rebanho de bovinos ou produção de vinhos ou até mesmo de porcos. A partir daí, galera, o Japão ele passa a ser extremamente dependente da importação desse tipo de gêneros, né? Então, os queijos, vinhos e carne de porco seriam, né, na verdade, os principais produtos aí que o Japão ele passaria a importar. O aumento nas exportações em até 180% de comida processada, né? Mais uma vez a gente pensando dentro de uma União Europeia que se consolida na exportação de comida processada e de um Japão que tem uma grande dependência dentro desse ramo. Acesso da União Europeia sobre projetos públicos japoneses. Gente, ter acesso a projetos públicos do Japão é um grande sonho de vários países, principalmente em tecnologia de estradas, de pontes e de prédios, né? Realmente, o Japão ele detém um forte conhecimento, é uma engenharia civil extremamente segura, funcional, né? E que vem fazendo aí milagres. E outra, de uma agilidade invejável, né? A gente tem terremotos no Japão que derruba-se onde uma rua ali, né, cai ou uma ponte cai. O Japão ele conserta, faz uma nova ponte em 24 horas. É assim, um trabalho de engenharia realmente genial. Aumento da exportação do setor de químicos da União Europeia para o Japão em até 22%, galera. Lembra que a União Europeia, principalmente a Alemanha, com empresas como a Bayer, a Merck, eles detêm um forte conhecimento, uma forte riqueza em patentes do setor químico, né? Principalmente do farmacêutico. É uma área bem desenvolvida dentro da Europa e aqui você nota que a União Europeia teria, né, uma capacidade de exportação aumentada em até 22%. E para terminarmos, zerar tarifas sobre os setores de computadores,
eletrônicos e automóveis exportados pelo Japão. Gente, ao mesmo tempo, né, que a União Europeia teria um aumento considerável na exportação de químicos e de produtos, né, alimentícios, o Japão, gente, na parte de computadores, de eletrônicos e automóveis, ele é realmente uma grande referência a nível mundial e ele com certeza iria ter aqui um grande espaço dentro desse mercado. Ao mesmo tempo, o povo europeu quer ter acesso a esses produtos. Então, zerar as tarifas sobre esses setores é realmente algo muito favorável, né? O Japão é um grande expoente no setor automobilístico, as empresas como Mitsubishi, como a Nissan, Yamaha, etc. Então, na verdade, realmente iria dinamizar muito a economia japonesa. Ao mesmo tempo, a economia da União Europeia teria um grande crescimento e, sem sombra de dúvidas, os dois povos iriam ter acesso a muito mais produtos, né, numa capacidade de gasto reduzida. E é muito importante, para terminarmos, a gente notar aqui, galera, que há um forte embate sobre a política estadunidense. Ao mesmo tempo que se fortalece uma lógica de globalização, se questiona muito a política feita pelo governo americano na gestão do nosso eleito presidente Donald Trump. Show de bola, gente. Espero ter ajudado vocês. Nunca se esqueçam de multiplicar cada vez mais. Compartilhe esse vídeo. Ajuda a gente a crescer, que a gente vai estar sempre junto de você. Beijo!